Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra diz: quem pode endireitar aquilo que ele fez torto? Assim como a palavra diz que o Espírito, aqueles que o possuem, o Espírito é reto, anda em retidão. Os que não possuem andam sempre nos caminhos sinuosos e tortuosos. O Senhor é aquele que a alguns ele endireita as veredas, e se alcança sua justiça e são justificados por ele. E a outros ele permite com que eles continuem tortuosos nos caminhos sinuosos, para que recebam o seu galardão. Aqui nesta vida tiveram aquilo que é levado entre eles como recompensa, e justamente por sim investirem naquilo que idolatram, o mamon, ficaram tortuosos. O Senhor permite com que eles sujam-se mais ainda para que receba a sua recompensa. O tofete, o torrador, o destino para aqueles que a palavra nos ensina. Não invejais dos ímpios, dos que trilham os caminhos da maldade, porque aquele que tem sabedoria, se assim proceder, vai para o mesmo lugar do que eles. A triste expectativa da fornalha ardente, e ainda tem os seus dias abreviados, por não alcançar a recompensa dos dias vão bens e longos nessa terra. A palavra diz que ainda que um pecador viva muitos anos, melhor para aqueles que esforçam por empreender segundo a retidão. Aqueles que amam o prêmio da justiça, que agem na imparcialidade, exercem o direito da verdade e está sempre segundo a equidade, segundo aquele que ama a balança fiel e verdadeira e detesta a falsidade. A testemunha fraudulenta não ficará impune, assim como a palavra diz que aquele que não confessa os seus muitos crimes não se alcança o perdão, e o Senhor é aquele que os conhece. Ainda que algo passe desapercebido dos meros mortais, diante dele nada passa desapercebido. Ele contempla tudo aquilo que se está a proceder, quer sejam boas, quer sejam más. A única forma de andar na benevolência é segundo aquele que nos sustém e nos fortalece. Aquele que nos ensina: se os pais não converterem o coração dos seus filhos e dos seus filhos a seus pais, ferirei a terra com desgraça. E assim ele está a proceder, aonde são tempos maus, tempos de ira e indignação, tempos aonde o Senhor é aquele que expulsa todos aqueles que seguem na maledicência. Ele é aquele que finda os seus dias a ponto de que não podem mais executar. Ele muda os tempos, as estações, a um rebaixa, a outro promove. Melhor para aqueles que perseveram dia após dia, aborrecendo toda maledicência e não se dando vencido pelo mal, mas antes vencendo o mal pelo bem, por aquele que dele é a ira e a vingança. Ireis e não pequeis. Perseverai, orai pelos vossos inimigos, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem. Se te baterem numa face, oferece a outra. Se teu inimigo pedir para andar uma légua, ande duas. Fazendo assim, acumularei brasas sobre as suas moleiras. Como bem disse Jesus, perdoa, eles não sabem o que fazem. Fazendo assim, acumularei brasas vivas sobre as suas moleiras, porque não há nada oculto que não venha a ser conhecido,
Tudo que é dito nas trevas é revelado na luz, tudo que é dito entre as recâmaras é revelado no alto dos telhados. Não há nada escondido que não venha a ser conhecido. E ele é aquele que, quando a sua luz vem, ele... Outra vez vereis a diferença dos que servem o Tsadik, o justo, assim como os que servem o Racham, o maldoso. E ele é aquele que, para aqueles que nele depositam a confiança, bem-aventurados sois, alcançam a paz que excede todo o entendimento com a mentalidade em Cristo, o coração sendo santificado e purificado e o caráter sendo aperfeiçoado daqueles que não têm que se envergonhar, assim como a palavra diz que aquele que se envergonhar do Evangelho, o Senhor também sentirá vergonha destes, porque aí por meio do qual vêm os escândalos que seriam inevitáveis, assim a palavra nos diz. Assim como aqueles que perseveram dando um bom testemunho, sabe é aquele que ganha as almas através do bom testemunho, para que venham até Cristo através do bom testemunho, após ter um encontro para com Ele, perseveram sendo seu imitador, assim como nós somos. Porque ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não teríeis muitos pais. Importância nenhuma o que planta e o que rega, e sim aquele que dá o crescimento, a ele seja toda honra e toda glória. Bem como dizia Paulo, como pode dizer eu sou de Paulo, eu sou de Apolo? Por acaso quem foi que pereceu por amor daqueles que nele depositam a confiança? Jesus Cristo, do qual nós o confessamos publicamente todos os dias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado e santifica aqueles que nele depositam confiança, onde não há condenação. Cordeiros em Cristo e herdeiros em Deus, e ninguém pode amaldiçoar aqueles que são abençoados nas regiões celestiais. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.